Olá, jogador e olá, jogadora de pôquer, e muito bem-vindo ao PokerCast Plus. Eu sou o Guilherme Calil. E eu sou o Marcelo Lanza. E temos hoje um super convidado que já vai participar agora do corpo do nosso programa. Apresente-se, senhor. Pô, é tudo do oitavo e dos recreativos e dos regs. Que homem maravilhoso! Bem-vindo, Léo Riso, vamos que vamos. Acho que é a primeira vez que a gente tem um convidado assim, Marcelo Lanza. Eu acho que é a primeira vez. Acho que uma vez Gabi participou com a gente há 39 anos atrás, mas não me lembro se foi desse mesmo jeito. Eu agradeço o convite aqui, é um prazer ficar escutando vocês, meus ídolos. Eu lembro que o PokerCast é trazido a você pela H2Bet, pela SX Poker, também pela Go Staking e pela Pay for Fun. Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários. O nosso e-mail é pokercastplus@gmail.com, Instagrams e Twitters, @pokercastplus, @guicalil, @lanzamaia e Léo Riso. É tudo do oitavo. O nosso telefone é 31 97518 9609 para entrar no nosso grupão e, claro, para nos mandar áudios que a gente vai tocar com muito prazer. E Marcelo Lanza, a gente já vai correndo direto para o fechamento da WSOP. Dá para falar na maior WSOP de todos os tempos, Lanza? o maior acontecimento de todos os tempos foi, né? Isso é fato. Sem dúvida nenhuma, mas a gente está falando, claro, do nosso Michael Mizrachi ganhando o segundo maior main event, 9.735 pessoas, terceiro maior main event de todos os tempos, depois de ganhar o Poker Players Championship. Mas soma-se a isso, Shinya Okamoto cravando back-to-back, depois de uma segunda colocação, ladies. O Millionaire Maker com o Collusion, que a gente tem que falar suposto Collusion, mas o suposto Collusion mais óbvio de todos os tempos. O Sean Bibb cravando o jogador do ano, depois do Benny Glaser puxar 3 braceletes. O Martin Cabrel falando, feito um maluco. O Will Kassuf sendo expulso e banido por um ano. Quer dizer, eu não lembro de tantos acontecimentos numa só WSOP. E soma-se tudo isso ao fato de que Guilherme Calil estava narrando esse ano, especialmente. Eu acho que esse é o fato principal também, né? Nós temos que lembrar, tivemos narrações todos os dias com a voz de Guilherme Calil. Cara, teve atração para todos os gostos, é fato. Não posso esquecer do bracelete do Luiz Dourado, mas eu vibrei igual menino com o bracelete do Kelvin e do Pitão, que são grandes amigos, assim, foi uma coisa muito especial. Mas tivemos muito acontecimento. Se mídia, nós podemos falar que a WSOP teve demais. Tumulto, bagunça, confusão, mérito. O Mizrachi não só crava, né, o segundo maior main event de todos os tempos. Ele crava isso depois de cravar pela quarta vez o Poker Player Championship. Então, cara, acho que foi uma WSOP marcante. Maravilhoso, Marcelo Lanza, maravilhoso. E aqui a gente tem um único de nós três que esteve na WSOP durante os 47 dias de evento. Léo, quais são as impressões de quem estava no local? Eu acabei conhecendo o Martin Cabrel na WSOP. Eu, sinceramente, nunca tinha ouvido falar do nome dele. E eu joguei desde o primeiro torneio até 5 dias antes de acabar a WSOP. E na reta que eu fiz, a primeira reta que eu fiz, que eu caí em 28º, 1.500, ele começou a dar o show dele. O falatório começou ali, naquele torneio. Eu não me lembro que lugar que ele caiu, mas ele caiu próximo a mim ali. E depois desse torneio, eu fui jogar um torneio de 10K. Eu passei pro dia 2 e eu lembro dele ter dado um max late. E ele caiu na minha direita. E ele chegou na mesa, ele estava causando, não parava de falar. E foi engraçado que eu acabei eliminando ele, veio um senhor do outro lado e me cumprimentou e falou: obrigado por ter feito isso. e ali comecei a conhecer essa figura, que acabou sendo comentário no salão todo, né? Então o Martin Cabrel teve essa irreverência, essa parte polêmica, mas uma coisa é fato, onde ele jogava, o reio dele ficava lotado de pessoas vendo ele jogar, ele fazendo as barbaridades em alguns momentos. Então ele chamou muita atenção mesmo. O Mizrachi, o que ele fez é impressionante. Eu acho que é um dos melhores sonhos de qualquer grande jogador aí. É praticamente impossível imaginar o que ele fez. Cravar um PPC pela 4ª vez, ir lá e cravar um main event com quase 10 mil pessoas, pelo amor de Deus. O que tem que falar desse cara? Ele tem que realmente entrar no Hall da Fama como foi, né? E é bem citado, Léo, bem citado, que uma das coisas também que foi muito marcante esse ano é que nunca aconteceu isso, um jogador ganhar um Hall da Fama após a votação do Hall da Fama ao vivo para todo mundo. Perfeitamente.
É isso, então isso chamou muita atenção mesmo, é impressionante. A japonesa lá que realmente fez back-to-back também foi um outro momento muito marcante, foi uma grande festa no salão, eu pude observar isso principalmente pelos asiáticos. É muito legal para a história, até para o poker feminino, acho que isso chama muita atenção. E a questão do Pitão e do Kelvin, eu tava lá, aquele bandeirão eu levei com o maior carinho pra gente usar em momentos especiais. E foi emocionante, eu tava ali na torcida, eu ficava puxando junto com alguns outros jogadores brasileiros ali o confronto com a torcida francesa que tava pesado e forte. E a gente combateu ali, pedimos as cartas e foi uma festa muito grande, foi muito legal ali ver, acho que pela primeira vez na história do nosso país, 2 jogadores ao mesmo tempo ganhar 2 braceletes. Então, geralmente é um esporte individual e ali foi um momento que foi um time, foi muito legal. Maravilhoso, maravilhoso. Fechamos aqui, professor, nossa WSOP? Ele rolou a bola, né? Porque falando em time, o senhor tem um jantar daqui a pouco, porque vai começar o torneio de seleção. Deixa eu te falar, tem jantar daqui a pouco, mas à tarde teve Fanzone, camarote no Allianz Parque, Open Bar, Open Food, Open Drinks. Eu não bebi, responsabilidade de técnico, né? Eu tenho que ser responsável um dia por ano, é esse que eu escolho. Tá. E é só até o final do jantar, né? Porque ao término do jantar eu começo uma bebedeira que eu espero terminar com o nosso time sendo campeão. E, cara, já tá naquele clima, já foi sensacional, já tá especial demais. E vamos, claro, trazer todas as notícias, cara. Torneio de seleções, sem dúvida nenhuma, a maior honra que alguém pode receber no estado, né? Poder cuidar, estar junto com o time e vai ser simplesmente espetacular. Junto com isso, começando o H2 Fan Festival, que já teve transmissão, está tendo transmissão hoje, enquanto a gente grava, e vai ter muito mais, e o BSOP acontecendo aqui no Sheraton. Explosão máxima, né? E a gente fala que nós temos lado mesmo. Então, vamos Minas, não quero saber. Eu gosto muito de todo mundo, mas a minha torcida tem lado. Vamos tentar, no mínimo, repetir aquele feito absurdamente maravilhoso que vocês já fizeram ano passado. E, porra, vou ficar aqui na torcida, vou tentar passar lá para mandar a torcida em loco. E, cara, quer dizer, para quem está em São Paulo, o que nós mais temos nos próximos dias é muito evento e muito jogo. Maravilhoso, professor. Aí é o seguinte, a gente pega um avião daqui de São Paulo e vamos direto para Portugal. E, obviamente, quem ouve o PokerCast já joga na SX. E aí vai ter Portugal Poker Festival, uma junção SX, Suprema Poker, Tower, torneios, enfim. Cara, espetacular. Cassino Estoril recebendo de 4 a 8 de setembro de 2025 essa parceria com a Tower. E, cara, quem lembra da Tower, lembra dos navios, lembra de mais de 50 torneios ao vivo em diversos países, mais de 8 mil jogadores e agora com molezinha, porque o que tem de satélite está simplesmente ridículo e absurdo. É claro que a gente vai dar as informações todas no nosso grupo do PokerCast. Vamos convidar todo mundo e temos breaking news. Pelo menos 50% do PokerCast vai estar em loco. 50% do PokerCast já está confirmado. A metade do lado de cá já está de passagem comprada. Maravilhoso, professor. Que demais, cara. Que alegria a gente ter esse torneio como nosso parceiro. Claro que a gente vai mandar os nossos ouvintes através dos satélites. Hoje tinha satélite a partir de R$8 o step. Então, quem não julgar é porque tá maluco mesmo, né? Quer dizer, uma molezinha dessa poder ir pro velho mundo, jogar poker, fazer o que mais gosta e que demais. Lanza, estou muito feliz com essa parceria. Repetindo, então, o torneio acontece de 4 a 8 de setembro de 2025, lá no Cassino Estoril. E aquela oportunidade, depois tem feira de jogos, aquela oportunidade de esticar, ficar. Portugal é maravilhosa, come-se bem, come-se barato, vive-se barato lá. E ainda fala em português, olha que beleza. Ainda fala português. E eu conheço o Cassino Estoril, é sensacional, bem localizado. A cidade de Estoril tem o circuito ali, é muito legal, vale a pena mesmo. Aí sim. Maravilhoso. Vamos para a nossa entrevista, mas não sem antes falarmos do Fichas 24 Horas. O Fichas 24 Horas, você sabe, para você que é jogador, para você que é agente ou dono de clube, moleza. Você conta com o auxílio de marketing, conta com a melhor grade de torneios, conta com Fichas 24 Horas para depositar e sacar. E para quem quer o atendimento humanizado,
24 horas, cash game, torneios milionários, sem taxa, sem burocracia, bônus, promoção e qualquer dúvida, liga para cá que a gente fala com a chefia e resolve qualquer coisa. Vamos que vamos, vamos de SX Poker e vamos para a entrevista de Lucas Koski. Com grande alegria, recebo aqui o super craque instrutor da Reg Life, Lucas Koski. Que prazer te receber aqui, Lucas. Te conheci no ar, praticamente, mas vendo a admiração de todas as pessoas, de todos os seus alunos, da nossa comunidade por você, eu não podia perder a oportunidade. Que alegria te receber no PokerCast. Muito bem-vindo. Cara, prazer é todo meu. Eu certamente estou muito mais nervoso agora do que geralmente eu fico nervoso quando vou estudar ali com alguém, né? Na Reg Life, a gente vai ter muita oportunidade para falar sobre a Reg Life, como ela entrou na minha vida também, sobre a minha carreira. Mas muito feliz de participar e tenho certeza que vai ser muito irado. E falar de coisas também além do poker, né? Falar um pouquinho da nossa trajetória, das nossas opiniões, da nossa história, enfim, da nossa personalidade. O objetivo é exatamente entender o que formou o Lucas Koski, o que transformou o Lucas Koski no Lucas Koski que você é hoje. E eu começo com a nossa clássica. Quem que era o Lucas antes do poker? O Lucas antes do poker era um Lucas já muito determinado, mas sem muita solidez, digamos assim. Então, honestamente, nunca fui um bom aluno, não era um pouco desinteressado, nunca fui tão estudioso assim, mas eu lembro que logo no início, no ensino médio, eu tive quase um hiperfoco muito grande em mercado financeiro e tudo isso. Nós estamos falando em 2004, 2003, e aí eu cheguei a estudar bastante naquela época, cheguei a fazer alguns cursos e cheguei até já a dar algumas palestras, né? E quando eu olho hoje que tem essa galera aí de coach mirim, eu até me envergonho um pouco disso, mas foi bem diferente, para ser sincero. Porque foi bem diferente mesmo, porque eu realmente comecei a estudar bastante e chamava atenção naquela época, né? Estudar sobre aquilo e tudo. Mas sempre foi algo muito superficial, assim. Aquilo não era muito eu, não, sabe? Mas já mostrava um pouco da minha determinação, né? E da minha vontade de, pô, quero isso e mergulhar aquilo. E ficar totalmente, enfim, mergulhado naquele tema, né? Enfim. Então, eu acabei... Isso com quantos anos, Lucas? Médio. 15, 16. Uhum. 15, 16 Quer dizer, anos, você já né? tinha essa veia empreendedora de moleque. Pois é, mas é meio doido, sabe, cara? Eu não me considero uma pessoa, um bom empreendedor, assim. Eu me considero um melhor funcionário do que empreendedor. Apesar do empreendedor estar dentro de todos nós, né? Então, assim, é claro que ao longo dos projetos que eu trabalho, inclusive da minha própria carreira como jogador, não tem como diferenciar. A gente sempre tem um lado empreendedor e inclusive na Reg Life isso é muito estimulado, inclusive, né? A gente pensar na escola em como melhorá-la e torná-la o mais eficiente possível. Mas, assim, eu não me vejo, assim, eu empreendendo tão fácil, mas talvez eu esteja me subestimando um pouco. Mas, enfim, hoje eu estou extremamente feliz onde eu estou. Mas eu não digo tão empreendedor, assim, é mais quase acho que é hiperfoco mesmo, de certa forma, de, pô, quero ser legal, isso é legal, isso é legal, isso é legal. E logo quando eu me formei no ensino médio, justamente por chamar a atenção, né, por ter essa vontade de estudar sobre mercado financeiro, eu logo entrei no Bradesco, né? Então, no ensino médio, eu era estagiário da Caixa Econômica, comecei a trabalhar muito cedo. Eu comecei a trabalhar na Caixa Econômica, fui estagiário, depois, enfim, trabalhei no Nacional Autopeças, e aí logo depois eu fui e virei funcionário do Bradesco, né? Justamente por isso, né? Em Vila Tinha Velha? tudo a ver e tal. Em Vila Velha, tudo em Vila Uhum. Velha. Logo com 18 anos eu entrei no Bradesco muito novo. Então, eu acho que isso foi até bom para mim, de certa forma, porque quando eu olho para minha carreira como jogador de pôquer, muito de certa forma do profissionalismo que eu tento, né, aplicar na minha vida como jogador e da minha rotina de estudo, enfim, veio também de ter começado a trabalhar muito cedo, né? Eu agradeço muito os meus pais por isso, de certa forma, é algo que
eu tento passar também para os meus filhos, para minha filha mais velha, que tem 15 anos, da importância que eu acredito que é de trabalhar, assim. Eu acho que quando a gente trabalha jovem, ali com 16, 17 anos, a gente acaba tendo algum estágio, né? Tô mencionando estágios, coisa tudo dentro do que se pode fazer e do que se respeita a vida de uma criança, de um jovem, evidentemente. Então, assim, o estágio, ele legalizado certinho, eu acho que ele tem alguns méritos importantes e para mim funcionou muito. Então, eu sempre fui um bom funcionário, entendeu? Então, lá no Bradesco, eu trabalhei muito bem e estava tudo dando muito certo. De certa forma que eu até penso que eu estaria lá até hoje, para ser sincero, assim. No mundo paralelo onde o Lucas continuou no banco, eu hoje seguramente seria gerente geral, sabe Deus o que lá mais, como todos os colegas que entraram junto comigo hoje são, né? Então, acho que seria a trajetória natural das coisas. Só que no meio desse caminho, algo me despertou, porque apesar de eu ter aquela vontade de estudar sobre mercado financeiro e tudo, aquilo de certa forma não era eu. Quem era eu? Eu sempre fui um cara que gostou de mato, gostou de bicho, gostava de pescar bastante. E aquilo eu acho que ficou pesando. Eu comecei a olhar para mim com 30, 35 e olhava ali os gerentes do meu lado, né? As pessoas que trabalhavam ali no banco, ou até mesmo as pessoas que já trabalhavam da área de mercado financeiro do Bradesco, né? Eu olhava e falava, pô, será que é isso aí que eu tô afim de pegar para mim? Será que é isso que eu quero? E aí eu despiroquei e falei, quer saber, mano, eu vou fazer medicina veterinária. E eu pedi demissão do banco, entendeu? E foi uma loucura, porque assim, era um bom, pô, com 18 anos, você ter um trabalho, assim, a gente está falando de 2006, Uhum. 2007, era o trabalho, o bancário, ele era um pouco mais glamourizado do que é hoje, né? Definitivamente. Então, era um trabalho respeitoso e assim, eu já estava chegando na Você gerência e dependia do tudo. trabalho? Quer dizer, ajudava em casa ou não tinha necessidade? Quer dizer, as contas em casa estavam pagas e você Não, estava as trabalhando. contas, as contas de pagas sempre foram pagas. Meus pais sempre tiveram classe média. Meus pais a gente nunca teve uma condição de vida rica, Aham. definitivamente. Então, assim, eu e meu irmão, a gente nunca ganhou um carro, por Uhum. exemplo. A gente nunca teve carro próprio, a gente nunca teve festanças de não sei o de quê, mas também nunca faltou nada. Meus pais sempre Perfeito. tiveram carro próprio, Perfeito. a gente tirou carteira muito cedo, Então, quer dizer, tivemos era acesso um às trabalho de coisas. um menino que morava em casa e que queria ter uma É grana isso. dele para ele poder fazer as coisas Isso. dele. Perfeito. E atolava o salário na Bolsa de Valores. Eu vivia só de ticket. Na bolsa de valores, entendi. Quer Exato. dizer, você não estava viajando, tocando louco, indo para balada, indo Não, passar Réveillon, não. não, de jeito maneiro. De jeito maneiro. Ganhava lá e É, investia, né? isso. Aqui. E Aham. investia tudo no mercado de ações, baseado no conhecimento que eu tinha, né, adquirido ali, todos os cursos que eu tinha feito, tudo. E essa era a minha vida, só que de certa forma aquilo não tava de alguma forma não me preenchia. Uhum. Então esse lado meu temperamental de ser uma pessoa mais da natureza, mais gostava muito de ir pro sítio da minha avó, passava todas as minhas férias no sítio da minha avó, adorava ficar lá e com meus cachorros e pescar e tudo mais. Então eu falei, cara, tipo, não é pra mim essa vida do banco, não tá legal. Mas teve um acontecimento que também mexeu muito comigo no banco. Já que é pra contar, nós vamos contar, né? É Então, para né, vamos contar, embora. claro. Já que é exatamente, vamos tirar o bode da sala. Eu lembro de uma situação que naquela época eu ainda era caixa. Uhum. Quando eu saí, eu tava com uma proposta para ir para subgerência, do lado financeiro. Isso, imagina, com 19 anos, né? Sim. Só que aconteceu quando eu era caixa ainda, eu era caixa com 18, quase 19, porque eu entrei com mais 18, né? Era um trabalho de carteira assinada. O que que aconteceu? Os vigilantes entraram em greve, né? Os E vigilantes uma do instituição, banco. os vigilantes a empresa de vigilante, Prosegur, Brix, né? Aham. Enfim, elas entraram em greve. Eu não lembro se foi no Brasil ou se foi apenas aqui no estado do Espírito Santo, mas entraram em greve. E, cara, a instituição financeira, o banco, ela não pode abrir.
sem vigilante, né? Aquilo era uma norma, certo? E a digníssima gerente geral daquela agência teve uma brilhante ideia de simplesmente falou, quer saber? Ela desligou a porta giratória completamente. Ela desligou e deixou o banco aberto para quem quisesse entrar sem vigilante. E ela foi a única pessoa que tomou aquela decisão, entendeu? E o que que os gerentes fizeram naquela ocasião? Saíram da agência e foram visitar cliente. Aham. Ou seja, então ficaram todos os funcionários ali, especialmente os caixas, que mais exposto, obviamente, ao risco. Então você imagina você, caixa, né, numa época onde dinheiro era muito mais volumoso do que é hoje, então a gente Sim. não tinha aplicativo, não tinha Pix, tinha porra nenhuma. Então, cara, era dinheiro, né? A gente mexia com dinheiro, muito dinheiro. Numa cidade Então, portuária. Numa cidade numa cidade portuária, porque o portuária, Espírito numa Santo, apesar de capital, não serem cidades gigantes, né, elas, né, até a influência cultural que o Rio de Janeiro tem sobre o Espírito Santo, eu tenho a impressão que se reflete para o bem, mas se reflete também para o lado ruim, né, da violência sim, urbana, né? sim, sim. Então ali era um centro. Eu trabalhava na agência do centro. Era Uhum, a maior agência de Vila Velha era que eu trabalhava, uhum, entendeu? E a gerente teve a brilhante ideia, a gerente geral, teve a brilhante ideia de simplesmente desligar a porta. Porque como funcionava, né? A porta ficava ligada, a porta giratória, detector de metal, e se travou, travou, irmão. aham, Porque o que acontece hoje, né? Se você entra, o vigilante vai lá, tira o cinto, vê se não é a aham, fivela, bota a carteira aqui na caixinha e tudo mais. Ele faz o processo, né? Naquela ocasião, não. O que que os bancos estavam fazendo? Ou eles fechavam de vez, ou eles deixavam a porta giratória ligada e entrava e quem tivesse barrado, irmão, tá barrado. uhum, Ela simplesmente desligou a porta giratória uhum, e saiu da agência, entendeu? uhum. E aquilo mexeu muito comigo. Muito chateado com aquilo ali ter acontecido. O meu irmão, inclusive, ficou uma fera. Ele chegou a fazer até uma denúncia pro banco, enfim. E aquilo deu uma desmotivada. Confesso que, lembrando agora, contando essa história, eu pensei nisso e falei, cara, aquilo realmente mexeu bastante comigo. Eu lembro que quando aconteceu, eu subi no banheiro e liguei pro meu pai. E, pô, eles ficaram super revoltados. Imagina, né, Calil? É uma atrocidade, uma coisa, né, sem cabimento algum. E aquilo mexeu comigo. Então, eu acho que isso acabou ajudando, entendeu? A me desconectar um pouco dessa área que eu queria entrar, né? Essa área financeira, essa área ali de banco, de bancário e tal. E aí eu acho que eu me reconectei um pouco com, com esse lado meu mais da minha personalidade. E essa pré-adolescência minha, inclusive, ela foi uma pré-adolescência muito difícil, justamente porque como eu tava muito ali, negócio de bolsa, não sei o que lá, eu não tive tantos colegas assim, então a minha pré-adolescência foi um pouco difícil, para ser sincero. E acho que aquilo também cobrou um preço, entendeu? Como se fosse tudo muito precoce, sabe? Aí eu olhei e falei, porra, acho que tá na hora porra, deixa eu dar uma relaxada, deixa eu curtir minha juventude um pouco. Eu já tava com uma grana ali na bolsa, vou fazer o curso que eu amo, quero seguir a profissão que eu amo. Cara, e fui, entendeu? Aí pedi demissão do Bradesco. Eu lembro da conversa até hoje que eu cheguei na porta da gerente geral, ela virou pra mim e falou: medicina veterinária. E Lucas, medicina veterinária dá dinheiro, porra! Porque no banco tá Tinha uma todo mundo personalidade, olhando por esse ângulo, né? exato, ela tinha uma personalidade bem forte. Então, eu acabei saindo e fui fazer medicina veterinária, né? Uhum. E foi muito bom, cara. Cheguei no primeiro período, consegui ter um círculo social legal, entendeu? Foi onde já conheci algumas pessoas, já comecei a ter uma vida social bacana. Fazia Posso te medicina interromper veterinária um por pouquinho, Lucas? Eu não manjo nada de mercado financeiro, mas a sensação que eu tenho é que quando você está operando o mercado financeiro, em comparação com o poker especificamente, a sensação que eu tenho, para usar uma expressão, que é uma das poucas expressões que eu sei do mercado financeiro, é que no poker a gente está jogando sardinha contra sardinha. Quer dizer, você está jogando um jogador contra outro jogador. E que quando você está operando no mercado financeiro, você está. Você, o Lucas, é um operador de mercado financeiro que está brigando contra as empresas que estão lá no Wall Street, que operam o mercado financeiro, que mexem. Quer dizer, que é uma vida que,
apesar dela ser vista com uma normalidade muito maior, o operador de mercado financeiro, que é muito mais difícil você bater, porque você não está batendo, você não está trocando soco contra um pitão e 10 recreativo, ou um net e 10 recreativo. Você está trocando soco contra corporações gigantescas. Faz sentido esse olhar meu, na sua impressão? Ah, faz, assim, como eu mencionei, eu não. Enfim, foi uma época, uma outra realidade. Pra você ter ideia, Uhum. na daquela crise dos Estados Unidos, das hipotecas, isso foi em 2004, a famosa crise dos Estados Unidos. Lembra? Eu Aquela lembro da do crise que depois virou subprime. filme e tudo, sim. Aham. Isso, acho que não lembro, ele foi 2006, 2004. Era naquela época que eu já operava, entendeu? Então era Aham. era uma outra realidade, assim. Inclusive, mercado de ações naquela época ainda era muito, não era tão difundido, né? Definitivamente como é hoje. Então, a realidade que eu tenho, e não estudei mais sobre isso, nada do tipo, mas fazendo um paralelo entre um e outro, eu acho que sim, eu acho que você diz faz sentido, mas ao mesmo tempo também eu acredito que tanto no poker quanto no mercado financeiro, você pode levar ele de uma forma profissional ou não. Uhum. Então, definitivamente, existem pessoas que levam de uma forma extremamente profissional, pé no chão e segura, né? Baseado na ciência que se pode ter, né? No estudo que se pode ter. Então, isso no poker é a mesma coisa, né? Uhum. Então, assim, eu acho que tanto o mercado financeiro quanto o poker, ele privilegia a pessoa que leva da forma mais profissional possível, sem nenhum tipo de venda de sonho, sem nenhum tipo de retorno mirabolante, sabe? Sem nenhum tipo de dinheiro fácil. Acho Uhum. que nenhum dos Sim. dois, para quem tem um nível de conhecimento e comprometimento, não vem fácil, definitivamente. Exige Aham. muita disciplina, acima de tudo, e muito conhecimento. Então, isso eu acho que eles se assemelham. Você pode, assim, pessoas do chat, quando ouvirem esse podcast, quem conhecer pode concordar comigo ou não. Acho que eu não sou a pessoa, como eu falei, eu estou muito distante disso já, uma outra realidade completamente diferente, mas eu acho que sim, eu acho que nesse sentido faz sentido. Você pode lidar com o mercado financeiro bem ou mal, como Uhum. pode lidar com o poker também bem ou mal, definitivamente, né? Perfeito. Então, acho que tem isso. Agora, a realidade de mercado de ações de uma, né, enfim, de mais de 30, 20 anos atrás, para a realidade de jogador de pôquer, eu prefiro a realidade de jogador de pôquer. Uhum. Porque eu gosto de trabalhar, Aham. entende? Então eu acho que o grind, ele exige um pouco mais ali da nossa lógica, do nosso esforço, da nossa rotina, principalmente. Então, assim, eu acho isso mais interessante, além de definitivamente ser mais divertido, pelo menos para mim. Maravilhoso. E aí o senhor entra na medicina veterinária. Entro na medicina veterinária. E comecei bem, primeiro mês não, primeiro período, depois segundo período. Fui monitor de anatomia, tipo, cheguei, cara, pô, porque imagina, chega na medicina veterinária, eu tinha 19, 20, e todos os meus colegas também 18, 19, 20, 17, mas eu já vim ali de uma carga de estágio em banco, depois de, pô, quase gerente do Bradesco. Então eu era um novo velho, quase, assim, uma coisa meio louca. Por isso que quando eu digo que a minha pré-adolescência foi muito complicada, que eu fiquei muito sozinho mesmo, entendeu? Mas ainda bem que depois a minha vida social só melhorou e hoje eu, nossa, tenho tantos amigos dos quais eu conheço há tanto tempo e amo todos eles do fundo do meu coração. Mas a gente vai contar essa história depois. Dois deles te mandaram áudio, inclusive. Aham. Então nessa época eu nem conhecia direito palestra e nem conhecia direito o urso, apesar da gente Uhum. já saber meio quem é quem, assim. Então, eu fazia medicina veterinária pô, o primeiro período foi tranquilo, o segundo período foi tranquilo, e aí acabou que eu tive uma namorada na medicina veterinária, um namoro que durou muito pouco tempo, 6 meses, mas que nasceu a minha filha mais velha, né? Nasceu a minha filha mais velha, que hoje tem 15 anos, a Lisa. Quantos anos você E aí, tem? quando eu tenho 35, Uhum. mentira, 36, tenho Perfeito. 36 anos. E aí nasceu minha filha, com 15 anos. Eu tinha 21, então eu já estava ali no terceiro, quarto período, né, mais ou menos. Por aí, eu entrei com 19 e meio, isso Uhum. aí. Então, terceiro período ali. E ali meio que mudou bastante as coisas, porque eu já não gostava muito da ideia de não ser responsável pela minha filha, Uhum. entendeu?
E, no meio disso tudo, eu acabei, no meio desse turbilhão de coisas que aconteceram, eu acabei tomando um monte de decisão doida também e quebrei todo o dinheiro que eu tinha na bolsa. Uhum. Então, eu olhei para o lado, olhei para o outro, tava, cara, sou um estudante de medicina veterinária com uma filha, sem uma grana, e por mais que meus pais tivessem e deram toda a condição para que eu terminasse, isso não soava tão bem para mim, entendeu? Então, dali eu fiquei um pouco, cara, o que que eu faço? O que que eu deixo de fazer? E aí que entrou o poker, Uhum. né? E aí que entrou o poker. Por quê? Eu já sabia jogar, graças ao meu grande amigo Daniel do Boys, que teve uma ocasião, eu trabalhava no Bradesco e meu irmão, que é 4 anos mais velho, ele deu um puta rock lá em casa, meus pais viajaram pro Cruzeiro, certo? E, cara, imagina, eu tinha 18, meu irmão tinha 22, e eu tenho um primo, que é um primo-irmão, Vitor, que é um primo-irmão pra caralho do meu irmão também, ele tinha tipo 21, eles são 3, 4 anos mais velhos do que eu, e eles tinham um círculo social muito grande mesmo. Meu irmão sempre foi uma pessoa que também teve um círculo social muito foda, muito bacana, que parte dele, inclusive, é o meu hoje, né? E aí, cara, eles jogavam o time online, e eles conheciam uma galera do Rio de Janeiro, e essa galera do Rio de Janeiro foi toda lá pra casa, mano, aqui em Vila Velha. E o pau quebrou, entendeu? Ficaram uma semana lá, bicho pegando, e era tipo janeiro. Imagina, meu pai, minha mãe vão pra um cruzeiro, deixar eu, só que eu todo bitolado, trabalhando no Bradesco, todo certinho, porque janeiro não era minhas férias, entendeu? Imagina, Uhum. quem que trabalha em banco tira férias em janeiro é só gerente geral, o resto tira no inverno, que se foda você. Então, eu trabalhava em janeiro. Então, para lá em casa o pau quebrando, irmão, cachaça, videogame, música e pôquer. Uhum. E pôquer, entendeu? E aí, nessa, eu, porra, vou jogar com vocês. E fiquei jogando, tomei um porre do cacete e fiquei virado e fui trabalhar no dia seguinte. Na época eu era caixa, virado de cachaça, tá ligado? Enfim, Uhum. ainda bem que hoje eu já estou demitido, acho que eu não devo nada ao banco, graças a Deus. Mas aconteceu. Se caducou, eles fizeram. Se caducou o processo deles contra mim, caducou o meu contra eles da porta giratória. Então tá tudo certo, fica elas por elas. É justo, Enfim. justo. E aí, cara, beleza, eu fui mal, assim, de ressaca. E, bicho, foi ali que eu conheci o poker. Com o meu irmão e os amigos dele, todos do Rio de Janeiro, nessa festa louca que veio um monte de gente que eu nunca vi na vida, bicho pegando. E eu lá, na minha rotina toda certinha, cara. Todo bonitinho lá, mas na hora que veio o poker, foi, pô, esse jogo é maneiro. Acabou. E aí eu gostei. Tomei gosto pelo jogo, assim, muito divertido e tranquilo. Pô, na Uhum. hora que eu fui pra medicina veterinária, eu jogava, brincando, mas sem nada. Queria ser médico veterinário, era o que eu queria fazer. Só que no meio disso tudo, mano, eu quebro na bolsa e tenho uma filha, Uhum. entendeu? E aí, bicho, situação cabulosíssima. A E, coisa menos intuitiva a ser feita é eu vou pro poker, né? A mais pois é, intuitiva eu vou voltar pro banco. aí, aí que entra meu primo, Jorge Breda, Uhum. Ah, né? sim. Interrompa a entrevista de Lucas Koski, o super craque, instrutor da Reg Life Pro, para a gente falar do H2Bet. O H2Bet é onde você aposta com quem você já conhece, 100% regulamentado. Eu lembro que para quem tem Android agora tem aplicativo próprio, o do iPhone ainda gasta um tempinho, mas é só entrar no site, baixando pelo nosso link. É claro que você vai estar apoiando o nosso projeto, então vem de H2Bet. O H2Bet apoia, o PokerCast ajudou a colocar o poker brasileiro onde ele está. Lembrando, Marcelo Lanza, o jogo é para maiores de 18 anos, aposte com responsabilidade. Vamos de H2Bet, voltamos para Lucas Koski. Aí que entra meu primo, que você provavelmente conhece, né? Ele Certamente era. uma lenda do jogo, né? Que é do Sim, H2. total. Uhum. Exatamente. Então, na época, ele jogava mais do que joga hoje, né? Definitivamente. Então, ele, se eu não me engano, ele morava no Uruguai naquela época. E aí eu, porra, mano, e o que que eu faço aí? Como é que eu faço pra eu jogar esse negócio direito? E ele começou a me treinar. Foi ele que me incluiu na parte técnica do jogo ali, Uhum. entendeu?
A gente fazia calls. Eu lembro que o meu primeiro coach, assim, com ele foi, cara, ele mandou umas fichas lá, dólar, né? E aí, falou, ó, você vai abrir aqui um torneio, eu vou ver você jogando. E aí depois eu vou falar tudo que você errou. E eu lembro de uma mão que eu era pegado pra caramba, que era Rei 10 off. Rei 10 off não tinha conversa comigo. O cara abria do TG, eu lá do TG mais um, Rei 10 off, tô lá. Você limpe, enfim, jogo totalmente, né, ali, Normal, né? recreativo. Recreativo, E começando a aí ele jogar, poxa. foi. Exato. E aí ele foi, não, cara, isso aqui não é assim, papapá, popopô, tererê, tarará, não sei o quê. É, é, Eu lembro de uma frase que ele falou que foi muito difícil. E eu comecei no Sitting Go, como muita gente naquela época, né? Definitivamente. E aí eu lembro de uma frase que ele falava que eu tinha muita dificuldade de chovar, assim, 10, 12 blinds ou 15 blinds do small, chovar 10 blinds do small N2. E ele vivia e fala: Não, cara, é eles que tem que ter mão pra pagar, não é você que tem que ter mão pra ir ao win, não. E eu lembro dessa frase até hoje, assim. Aham. E aí, dali eu comecei a virar um regular de Sitting Go. E comecei a criar a minha banca, entendeu? Com muita ajuda dele. Só que aquilo ainda não era o suficiente para poder ajudar, né, nas despesas da minha filha e tudo. E no meio disso tudo, meus pais, claro, dando todo o suporte, evidentemente. Então, eu sempre tive muito suporte dos meus pais para tudo. E aí eu comecei, só que não era o suficiente. E aí nessa, eu acabei entrando numa empresa de compra e venda também, né? Que a gente De chama de crédito. ficha, crédito, Aham, né? sim. Exato, de créditos, naquela época, do Felipe Satori, que era, não sei se é ainda, um dos sócios do Mais EV. Uhum. E aí, cara, que quem me botou nesse trampo foi também o Jorginho. E aí foi um trampo que, porra, pagava um salário Jorginho ou legal. Breda? Exato. Uhum. Exatamente. É porque vocês chamam de Breda, a gente chama Aham, de Jorginho. exatamente. Eu tô falando porque às vezes alguém conhece o Breda como Breda e não vai associar o Exato. nome à pessoa. Exatamente. E aí, cara, eu comecei a trabalhar nessa empresa ali de créditos, atendendo, né? E jogando. Uhum. Atendendo e jogando, atendendo e jogando. E eu lembro também que na medicina veterinária, para eu complementar a minha renda, inclusive para tentar engordar ali a banca como eu posso, tudo pra meio que, né, agilizar um pouco, eu vendia brigadeiro lá na medicina veterinária, sabe? Então eu Brigadeiro sem jogava pôquer, cannabis. brigadeiro sem cannabis. Tá. E, tipo, brigadeiro era bom pra caramba. É, os brigadeiros ali, cara, fazia, vendia e ajudava ali nas contas. E fui nessa. Fui e, pô, trabalhando nessa empresa, né? Melhorando como jogador, certo? E fazendo medicina veterinária, beleza? E aí, eu já tava melhorando como jogador e migrei pra MTT. Foi aí que entrou o time Mais EV na parada. Uhum. E o time Mais EV era também do Felipe Satori. E ele falou: pô, você já tem resultado, certo? Você já joga, tem o conhecimento bom, é estudioso, vem ser instrutor do time. E foi ali que eu tive o primeiro acesso para ser instrutor, que foi ali em. Quer ver? Eu vou te mandar um link, cara. Já que não é ao vivo, né? Entrevista, instrutor, time mais EV. Olha lá, ó. Tá aqui. Entrevistas com Lucas Koski, instrutor do time mais EV. Aham. Uma criança. Tá vendo eu de óculos escuros aí? Que Uma doideira? criança em 2014, Exato. há 10 anos. 2014. É isso aí, cara. Que demais, que Isso legal. aí. E aí tem essa entrevista, tem também uma. Quer ver só? Cara, olha que Não é coisa essa? maravilhosa. A primeira resposta é: quais limites joga hoje? De 5,50 até US$ 250. Não, se o É Farage só escutar isso. isso, ele me mata, né? Exatamente, joga Amplitude. basicamente a porra toda. Exato, amplitude de Bahia bem ajustada, hein, Farage? Que coisa. Que demais. Porra. Caralho, bicho, na moral. Amplitude de Bahia extremamente ajustada, hein? Coisa Extremamente linda. ajustado, exatamente, tá? Inclusive os fios equilibrados, né? Apesar de que pode-se dizer que naquela época o poker era muito mais fácil, né, Lucas? Vamos e Ah, convenhamos. é. Ah, sim. Sim, definitivamente, mas com menos informações também, né? Uhum, sim. Com menos Disponíveis. informações também. Disponíveis. Exatamente. Perfeito. Perfeito. Olha só que legal também. Tem esse artigo aqui, ó. Que legal, que Esse artigo é legal. muito doido. Ó, esse é de 2013, ó. Aham. Como configurar e interpretar o Road Manager para Sitting Go. Que legal, que Ó. bacana, cara. E essa foto aqui minha, um garoto, tipo, 18, 19 anos ali,
E eu tava pescando, mano. Eu tô com tucunaré, na verdade. Eu tô segurando tucunaré nessa foto, na verdade. Que demais. Que demais, que bacana. Então, assim, eu sempre fui muito estudioso, assim, com o poker, né? Então, logo quando eu comecei, eu já comecei estudando bastante, seguindo ali os passos do meu primo, mas estudando como eu posso, e por isso ali que surgiu a oportunidade de entrar lá no time Mais EV. Aí você imagina a minha rotina. Medicina veterinária, que não é um curso fácil. Uhum. Medicina veterinária é um curso que exige um comprometimento bem razoável para você passar. Atendendo na empresa de crédito, Na grindando, madruga ou não? às vezes sim, Aham. grindando e instrutor do time. Uhum. Uma, não tem como, né? Alguma coisa Uma vai ter que hora essa rodar aí. conta não Ou vai. alguma coisa ou Exatamente. algumas coisas, né? E pai, além de tudo. E pai, além de tudo. Aham. Exatamente. Então, foi assim, bem complicado. E eu levei até onde eu pude. Aham. Até onde eu pude. Tipo, de alguma forma, você sabe bem, né? Definitivamente, acredito que seja mais velho do que eu. É... Cara, a nossa geração é uma geração que tem o curso superior num grau de importância muito maior do que as Do que gerações, a né, geração posterior, de claro. hoje, né? Então, Aham. assim, a visão que a gente tinha do curso superior, o que, inclusive, de certa forma, eu entendo que seja uma pena, né? Enfim, essa é uma outra discussão, mas me entristece bastante o desprezo que a juventude tem pela academia, Uhum. mas, enfim, eu entendo que isso tenha acontecido, mas, de certa forma, sinto muito que isso tenha acontecido no nosso país, mas acho que não vai ter jeito, a gente vai precisar de especialistas cedo ou tarde. Uhum. Essa conta não vai fechar. O mundo Perfeito. precisa de engenheiro, o mundo precisa de biólogo, o mundo precisa de pedagogo, o mundo precisa de enfermeiro, o mundo precisa Uhum. de farmacêutico, o mundo precisa de médico veterinário, o mundo precisa dessas pessoas. Sim. Então, assim, enfim. Mas na nossa época, né, cara, era muito difícil largar a faculdade. Então eu posterguei o tanto, nossa, muito mais do que eu deveria olhando hoje, de forma que o meu primo, logo no início da minha carreira, ele me levou para Vegas 2 vezes, entendeu? Para eu jogar os paralelos lá. Uhum. E eu ainda fazia medicina veterinária, entendeu? Eu ainda fazia medicina veterinária. E aí, cara, porra, prova final, tirando zero, sabe? Levando já a faculdade num nível Na flauta. completamente descompromissado com tudo, entendeu? Aham. Porque, de certa forma, eu já era um jogador profissional. E essa é uma dica que eu sempre dou para as pessoas hoje. Cara, não larga nada para tentar ser. Uhum. Você pode conciliar as coisas do seu jeito, equilibrar os pratos da sua maneira, dar os primeiros passos no poker sem jogar tudo pro ar, pô. Uhum. Entendeu? Então, assim, idealmente é que você olhe pro lado, olhe pro outro e fale, realmente não faz sentido eu permanecer na minha atividade que eu tô agora porque você já se consolidou. Só que até se consolidar, você consegue ali equilibrar as coisas e ter duas rotinas, definir. Como muitos alunos hoje da Reg Life fazem isso e são espetaculares, né? Então Uhum. a gente tem jogadores ali no Pro que conciliam, né, o trabalho deles, não tem a menor intenção de largar o trabalho deles, e são regulares, super competentes. Então, assim, no meu caso, eu também fui levando até onde deu. Mas esse até onde deu foi, acho que foi demais, assim, porque eu não estava levando a faculdade a sério mais, e eu lembro que eu fiquei de prova final, e aí E o eu poker virei já para um estava dando professor uma meu, grana? Quer dizer, já, já já estava tava. dando uma pingada assim, melhor do que era o banco, por exemplo. Sim, sim, definitivamente. Aham. Definitivamente. Aham. Definitivamente. E aí eu lembro que eu cheguei para um professor meu, que eu fiquei de prova final de laboratório clínico, Leandro Abreu. Aham. Grande Leandro Abreu, gente boa. E aí eu virei para ele e falei: "Não, professor, você fica tranquilo que eu vou levar, eu tava indo para Vegas. Falei: "Você fica tranquilo que eu vou levar os livros aqui de laboratório clínico veterinário para estudar lá". Ele gargalhou, olhou para mim e falou: "Deixa eu te contar uma história". E ele foi e contou uma história, tipo, eu não me lembro bem, assim, seguramente ele não vai escutar, quem sabe ele não discute essa entrevista também, né? Uhum. Ninguém pode dizer qual é o alcance que o PokerCast terá, mas ele virou e contou uma história do irmão dele, que é profissional de vôlei, né? Um atleta de vôlei, que também passou por essa, né? Pô, eu fico, não fico, não sei o quê. Basicamente o que ele quis dizer é o seguinte, cara, toma essa decisão logo. Aham. Entendeu? Porque você não é aluno para ficar tirando zero, você não é aluno para ficar de prova final, entendeu? Então, assim, a gente te conhece, a gente tá com você aqui desde o início do curso, a gente Era sabe uma que você faculdade não é um pública aluno ou particular? particular. Aham. E aí ele virou e trocou essa ideia comigo, entendeu?
Mas eu lembro da risada dele quando eu falei que eu ia levar livro pra Vegas pra estudar, pô, qual a chance, né? Aham. E aí eu posterguei bastante. E aí até que chegou uma hora que eu olhei para um lado, olhei para o outro, falei, cara, não tá fazendo sentido. Chamei meus pais para conversar. Falei, cara, vou largar a medicina veterinária, porque, mano, pô, já tô dando aula no time de pôquer, sou instrutor, sou jogador, ainda trabalho na empresa de De ficha. créditos aqui, então, pô, a coisa tá bem encaminhada. E eu lembro que eu fiquei cheio de medo e receios, né, de falar isso pros meus pais. Quando eu falei, ele só falou, graças a Deus. Pô, já não era hora, entendeu? Porque realmente foi uma parte bem complicada ali. Então, aí eu larguei a faculdade e fiquei tempo integral ali, sendo instrutor do time mais EV, grindando e trabalhando na empresa de crédito A e empresa de criando minha crédito era filha. dos outros? Ou você era Era sócio dos dela? outros. Não. Era dos outros, eu era funcionário, simplesmente funcionário. Perfeito. E aí, o que dava grana? Quer dizer, julgar é o que dava grana, trabalhar na empresa de crédito era o que dava grana, ou ser instrutor do Mais EV pagava bem? De onde que. Como é que estava aquele momento? Não, eram três rendas boas, assim. Eram Uhum, três rendas boas e que pagavam os três legal, assim. Então eu era uma rotina legal, tava uhum, levando super bem. Porque eu também não trabalhava não tinha uma carga de horário ali atendendo tão grande, né? aham, Então, muitas vezes grindava atendendo também, né? Enfim. Então, cara, e aí foi indo, só que aí o lado instrutor e o lado jogador só foi melhorando, né? uhum, Até um certo ponto que eu também virei e falei, ó, tô tranquilo, vou sair da empresa de crédito e vou seguir minha vida, uhum. né? Jogando e dando aula, certo? Perfeito. E fui, cara, e aí eu saí da casa dos meus pais, fui pro apartamento, morar sozinho ali, a gente tá falando de 2015, 2016, mano, e aí eu grindando, já grindando por conta, eu sempre grindei por conta, cara, eu Pois nunca é, isso é um ponto praticamente, que nas nossas transmissões, nas nossas conversas, você fala, né, cara? Você fala, cara, eu sou o exemplo de que dá para grindar por conta, de que dá para evoluir por conta. Isso foi uma das falas que você me deu. Por outro lado, quando eu recebo áudio do Ursão, o áudio da Layara, eles falam a respeito de uma questão sua de estresse, de autocobrança, Uhum, muitas vezes até de uma questão de autoestima ali no sim. começo da carreira. Eu queria que você falasse um pouco a respeito dessas características dentro da sua personalidade, dentro do seu jogo, e que a gente amarrasse isso dentro da sua evolução como jogador. Eu sempre tive uma autocobrança muito grande, Uhum, a, desde uma parte razoável da minha carreira, ali em 2017, por ali, 2016, eu já não começava a interpretar que nenhum resultado era responsabilidade de uma bad que eu havia tomado, ou de algum cooler que havia acontecido, ou de uma jogada que, tudo bem, essa jogada aqui é ok, e vamos pra próxima. Mano, definitivamente esse não sou eu. uhum, De forma que eu também não acho que a forma de ver o jogo minha seja ideal. Eu acho que nem tanto ao mar, nem tanto à terra, certo? Você tem que ter um equilíbrio de entender que, porra, eu tenho que ter uma rotina de estudo, eu sempre tenho que melhorar, eu sempre tenho uma jogada que eu poderia ter jogado de forma melhor e a autocrítica ela é muito positiva. Mas, ao mesmo tempo, você também não pode se desprender do fato da variação da natureza do jogo. Simplesmente de que existe, enfim, as variações que a gente conhece, que a gente pode minimizar elas de várias formas possíveis, através do seu ROI, que vem do seu estudo, da sua qualidade de grind, da sua gestão do que você joga, né? Que é o que a gente aprende constantemente com o Farage na Reg Life. Então, cara, acho que isso tudo minimiza, mas o poker tem variância. Então, você também é importante que você assuma isso para você também não endoidar, certo? Então, mas não, eu sempre me cobrei muito, muito mesmo, porque eu nunca olhava e falava, pô, claro, ninguém gosta de ser eliminado tomando uma bad, nem nada do gênero, mas o que que aconteceu antes para naquele spot eu ter 15 blinds? Alguma coisa eu fiz de errado, entendeu? E aí eu começava a olhar e falar, entrar nessa.
entendeu? Então daí que veio o meu nível de autocobrança muito grande, mas que ele acabou sendo maior ainda, né, depois que eu conheci a minha esposa, né, que eu tive meu enteado e que as minhas responsabilidades aumentaram. Ali que eu tive que falei, cara, aqui eu vou ter que me esforçar ao máximo, entendeu? Porque muitas pessoas aqui agora, a partir desse momento, é importante que eu tenha esses resultados para proporcionar, né, uma vida melhor, a gente vai falar sobre isso, mas ali que a autocobrança pegou, porque até 2016, entre 2015 e 2016, cara, molecão, solteiro, sabe? Tinha minha filha sempre foi parte da minha vida o tempo inteiro, então eu sempre fui o máximo que eu pude ser presente, muito mais do que a média absoluta. Então a minha filha é tudo pra mim, então eu convivi com ela, convivo, né? Com ela, tá aqui em casa, inclusive. Uhum. Então convivo com ela constantemente. Mas, cara, até aí, solteiro, tranquilão, ganhando em dólar, numa época que Vila Velha não tinha um boom imobiliário absurdo que teve nos últimos 15 anos, uma loucura. Então, assim, nós estamos falando de uma época de 2016 que eu morava na frente da praia e o meu aluguel era R$ 1.000. Que Mil delícia, reais. que vida boa, hein? Era uma coisa louca, entendeu? Então, assim, cara, só jogando ali por conta, dando minhas aulas e GG, tranquilidade pura, Sim. entendeu? E então, pô, perfeito. E fui indo. Ali passava um pano pra mim, entendeu? Mas depois eu passei a não passar mais. Aham. E aí eu tive que me cobrar muito. E eu acho que essa autocobrança, ela é boa, só acho que tem que ter um limite, entendeu? E esse limite muitas vezes eu não soube traçar. Então, quando eu olho para os meus resultados hoje, eu me orgulho muito deles, mas eu sei que foi com muito estudo, claro, mas também com uma cobrança muito grande, sempre com muita pressão. Perfeito. Com um gráfico que é bizarro, né, Lucas? Eu não vou. Eu recebo um gráfico aqui que evidentemente, a gente tá falando de um material que você, que você me mostrou e que não vai sair da minha mão nunca jamais, mas que é absolutamente impressionante a regularidade, né, cara? Como ele é um gráfico assim, para o alto e avante e reto, né? É muito marcante isso. É. E é isso, assim, esse nível de cobrança muito grande e de Uhum, muito estudo e muito interesse, muita curiosidade. Eu costumo dizer também quando a gente menciona do jogar por conta, né? Esse é um aspecto muito legal, porque especialmente naquela época, quando a gente fala ali 2016, 2017, 2018, 2020, até mesmo 2020, 2021, tinha-se ainda a imagem de que você só consegue melhorar como jogador se você entrar para um time, uhum, né? E isso, na verdade, nunca foi verdade e hoje é menos ainda. Quando a gente fala que existem escolas de pôquer ali como a Reg Life, a gente vai tocar nesse assunto sobre a minha entrada também na Reg Life. Cara, hoje não há necessidade nunca teve, mas hoje menos ainda. Né? Hoje tem muito suporte ali de uma escola de pôquer como a Reg Life que não tem a menor necessidade de você entrar para um time de pôquer. Agora, jogar por conta tem seus desafios. E eu joguei por conta sem nenhum suporte além de mim mesmo. uhum. Entendeu? E é muito difícil você ser a sua única referência, sabe? É muito difícil, porque você vive no Vale das Sombras, certo? Então, quando as coisas não estão dando certo, eu não tenho uma pessoa para fazer um X1 comigo e falar, não, está errando aqui, ou não, seu jogo tá legal, continua volumando que vai passar. Não, mano, não tem essa. Então você tá ali, cara, sendo responsável por si mesmo. Então isso ajudou de certa forma, mas também ao custo de um preço muito alto ali, emocionalmente falando. E eu sempre observei muitos jogadores também ao meu lado. Então, sabia quem eram os jogadores que jogavam nos grandes times, que tinham instrutores maravilhosos, e ver o que, que eles estão jogando. Por que, que seu jogador fez isso? Entendeu? Por que, que eu não faria isso e ele fez? Uhum. Né? E então eu sempre fui muito curioso também, interessado e muito preocupado com a qualidade do meu jogo. Entendeu? Eu sempre tive essas características que acabaram me estressando bastante, mas que acabaram, enfim, dando a solidez que eu tive, né? Perfeito, maravilhoso. Tem uma história dura na sua carreira, que é uma mesa final que ela é julgada dentro do hospital. E aí eu tenho aqui, claro, um áudio da Layara que nos conta a respeito disso.
E o jogo sempre fez parte do nosso cotidiano, tanto que o Lucas já jogou uma mesa final do Scope no hospital, né? Meu filho tinha 4 anos, isso foi há 5 anos. Meu filho tinha 4 anos na época e ele estava internado sei lá, há mais de 20 dias, eu acho, não sei. E aí o Lucas sempre levou o computador, né, para o hospital, para trabalhar de lá, para estudar. E aí ele jogou a mesa final do Scoop. Acho que caiu em quinto, se eu não me engano. Ou quarto, algo assim, não lembro. Então, assim, até nos momentos mais difíceis, né, nos perrengues, o Poker está presente na nossa vida e o Lucas está lá se esforçando, se dedicando e tentando melhorar sempre. Me conta como que a Layara entra na sua vida e claro que eu vou agradecê-la, afinal de contas a Layara mandou o áudio, ela tá com um bebê recém-nascido, né, amigo Lucas? Pelo amor de Deus, que fantástico, ela parar no meio desse tsunami para mandar o áudio. Conta para mim da entrada dela na sua vida e da importância, porque convivendo com você, o pouco que eu convivi, eu vi a importância dela. E o amigo espectador não tá vendo, mas Lucas tá literalmente chorando aqui. Cara, eu conheci a Layara, eu tava nesse apartamento, morando sozinho, né? E naquela vida que a gente mencionou, né? Porra, ganhando bem, em dólar, custo de vida em Vila Velha era uma coisa deliciosa. Com os meus amigos que agora já conhecia todos eles, meu círculo social absolutamente consolidado. Então, banda que eu tenho até hoje, né? Que é a Marte Ataque. Então, com muitos amigos, amigos do coração, dos quais eu amo, que estão comigo até hoje. Então, eu tava nessa. E, mano, naquela época tinha aquele cartão Neteller, lembra? Sim, Cartão claro. Porra, aquilo ali cantava que era uma beleza. Meu Exatamente. amigo, coisa Exatamente. deliciosa que era. Que quem viveu, viveu, né? Que coisa linda que era aquele cartão. Meu Jesus, cara. Só para explicar, Que ele já fazia. contextualizar o amigo espectador, é o seguinte: você sacava do site direto para o cartão Neteller. O cartão Neteller era Exato. literalmente um cartão de crédito. Que o dinheiro saía, ele não passava por lugar nenhum e você utilizava ele em qualquer lugar, um cartão internacional. Então, basicamente, é o seguinte: o saque hoje com Pix isso pode parecer muito fácil, mas na época, se bobear, era mais fácil ainda do que você sacar de um pixel do negócio. Porque você tirava ali do PokerStars, mandou pro Neteller, já estava ali em saldo no débito. Você passava um cartão que ele entrava como débito, mas você passava na função crédito e resolveu. Tá pago, tá tudo resolvido. Quer dizer, a galera tinha no poker ali um banco 24 horas, os vencedores do jogo. Coisa maravilhosa. E fazia a conversão na hora, né? E, porra. E eu tava nessa, entendeu? Porra, foi ali que eu comprei todas as tralhas de música que eu tenho, entendeu? Então hoje a galera olha minhas tralhas ali e fala, pô, tenho uma tralha realmente boa, né? Consegui Boa, comprar eu tô uma vendo daqui uma Gibson, Gibson, um Orange, eu um super tenho um Orange amplificador, super valvulado, guitarra. eu tenho outro amplificador valvulado também, né, da Marshall. Então, assim, cara, eu toquei o cacete naquela época, entendeu? Uhum. E meu retiro faria tudo de novo, definitivamente. Então, cara, e nessa, eu conheci a Layara, até, a gente até começou na transmissão, né? Na transmissão da BSOP foi no Tinder. E como eu tinha uma filha, e ela também tinha um filho, que naquela época tinha 6 meses, a gente se conectou muito também por isso, né? Então, a gente se conheceu e assim, mano, a gente se conheceu e passou um tempinho, ela já tava morando comigo, entendeu? E o Pedro é meu enteado, mas evidentemente eu o tenho como filho absolutamente. E se o pai dele escutar, ele vai, com certeza ele vai concordar. A gente tem uma ótima relação, todos nós. Então, o Pedrinho, eu amo como filho, definitivamente. Conheci ele com 6 meses. E o Pedrinho ele é uma criança com deficiência, né? Ele tem uma deficiência chamada mielomeningocele, que é uma má formação congênita, né? Ele nasceu, se nasce no mielomigocele, você nasce com ela. É uma má formação na medula, na última coluna sacral ali dele, ela é mal formada, então a medula ela sai e volta, entendeu? E isso tira
algumas mobilidades inferiores, né? E também tem o que a gente chama de bexiga neurogênica e intestino neurogênico, que é você não tem o controle voluntário da sua bexiga e nem dos músculos do seu intestino. E também tem a hidrocefalia, Uhum. né? Que a hidrocefalia é contornável com válvula, né? Então você tem o que a gente chama de DVP, né? E vida normal, né? Não tem essa. Só que nessa a gente se conheceu e o Pedrinho lá com as dificuldades dele e na primeira vez o Pedrinho teve uma meningite e ele ficou uma cara no hospital. Foi ali que ele realmente ele quase, cara, é até difícil dizer, mas ele quase foi naquela situação, porque a válvula dele entupiu de meningite, ele teve que trocar a válvula, Uhum. entendeu? E pra você ter ideia, É uma a gente tem um cirurgia de líquido. caixa craniana, né? Mas a infecção, de fato, foi muito grave, porque Uhum. a gente tem um líquido no nosso sistema nervoso central chamado líquor. E ele é muito cristalino. Ele é um líquido totalmente cristalino. E o dele tava amarelo da cor da sua guitarra aí. Uhum. Entendeu? Era um absurdo, assim. E ele foi, trocou a válvula e beleza. E a gente voltou pra casa. Depois ele teve que trocar a válvula de novo, porque, enfim, aí foi um problema da válvula, não foi um problema com ele, que também foi um perrengue muito grande. E aí ele voltou e eu e Layara a gente vivendo essa vida. Só que eu, quando eu conheci Layara, a Layara, imagina, mãe de um filho deficiente, né? É uma mãe que o pai do Pedro dá suporte, deu todo o suporte, mas uma mãe sozinha, né? Uhum. Definitivamente. Então, todas as dificuldades, né, de você ter um filho deficiente, tudo. E a gente já morou junto desde cedo. E uma coisa que eu sempre fiz questão, que a despeito da Layara sempre ter trabalhado, né? Eu virei pra ela e falei, cara, faz uma faculdade. Entendeu? Porra, você merece, a sua vida merece, faça uma faculdade. Pô, eu tenho condição aqui de segurar a bronca, entendeu? Vai fazer sua faculdade. E foi nessa, mano. Grindando, dando aula, e lá era fazendo faculdade. E muitas vezes eu com o Pedrinho, comigo, e como ele tem aquela bexiga neurogênica que eu mencionei, naquela época ele precisava passar sonda para aliviar, para não ter a urina dentro da bexiga por muito tempo, para não sedimentar, enfim, não dar infecção Aham. urinária. Então, no break, eu chegava, passava a sonda uretral, voltava enquanto ela fazia faculdade, entendeu? E nisso a Lisa constantemente também em casa comigo e ela fazia faculdade à noite. Então foi no meio dessa rotina. E no meio de toda essa rotina, o Pedro ele chegou a ficar internado algumas boas vezes. Então ele trocou de válvula 3 vezes. E nesse episódio do Scoop, foi ali, a Lara mencionou, né? Foi por ali mesmo. Foi em 2019. Uhum. Foi em 2019, ali na época do Scoop, ali, né? No meio do ano, né? Então foi em 2019. Foi um torneio de 50, né? Então, nessa ocasião, o que aconteceu com o Pedro? Ele teve que fazer um reparo na cicatriz dele, né? Das costas. E foi. Então teve esse episódio da meningite, né? E depois ele teve que trocar a válvula uma vez. E aí depois ele teve esse episódio da meningite, do reparo nas costas, da cicatriz dele. Que foi uma cirurgia muito delicada, né? Foi uma cirurgia onde, por exemplo, a Layara teve que assinar um documento, quem acabou assinando foi o pai do Pedrinho, o Eric, que ele era de responsabilidade. Ele poderia Uhum. perder toda a movimentação que ele tem, porque muitas crianças que têm mielo, elas não andam, algumas são cadeirantes. O Pedro anda, corre, enfim, Uhum. ele, como a dele não tem tantas sequelas, ele consegue correr e andar. Então você imagina, ele com 3 anos andando, porra, bem pra caramba. E, pô, você tem que fazer uma cirurgia que ele pode perder toda a mobilidade das pernas, entendeu? Então foi bem tenso. Então essa mesa final do Scoop, porque eu não podia Pois parar é, de porque aí que trabalhar, tá a pergunta. É claro que você está entendeu? falando de um tópico que ele é muito mais importante que pôquer. Mas, no Claro, final das contas, o seguinte, se você está trabalhando no Bradesco, você pede altas ali, ou você consegue arrastar seu sim. dia aos trancos e barrancos entregando um serviço meia boca, e tá tudo de boa. Tá todo mundo entendendo que a sua performance está sendo afetada por questões suas da vida. Só que quando você está jogando poker, você está jogando um jogo de competição.
Para você ganhar, Total. tem que ter alguém perdendo do outro lado. E você tem que estar performando e pior. Você tem que estar performando bem e pior. Você tem que estar performando bem sem um time para dar o apoio. Exatamente. Então, porque o que acontece, né? Na primeira internação do Pedro, Aham. eu não joguei. Eu não grindei. E a gente passou um perrengue por isso. Uhum. Entendeu? Eu lembro que, cara, perrengue de chegou um grana. momento que eu tive. Perrengue de grana, porque eu Aham. tive que sacar dinheiro da banca, entendeu? E pra poder pagar as contas ali, porque ele ficou internado um bom tempo nessa primeira vez. Pagar as contas ali, depois, cara, a banca não fechava, entendeu? E aí a gente chegou à conclusão depois que aconteceu de olhar e falar, cara, você não pode passar tanto tempo assim sem trabalhar, porque a despeito dos resultados muito bons que eu tinha, também sempre tive muita despesa. Então, assim, eu nunca tive a oportunidade de jogar mais caro, justamente por isso, né? Apesar de ter ganhos muito grandes, também sempre tive muitas responsabilidades. Então, eu precisava do dinheiro, definitivamente. Então, Aham. a gente fechou, cara, a gente não pode mais fazer isso, entendeu? Você tem que dar um jeito de trabalhar. E diante desse turbilhão de emoções absurda, foi essa ocasião onde eu. Nossa, o pior que eu lembro, que eu comecei a grindar de manhã, era, era o scoop de um dia. Eu comecei a grindar de manhã, e aí eu fui jogando no carro com ancoragem, fui no break, tomei banho em casa, voltei, meu pai levou a gente, certo? E aí, se eu não me engano, foi de noite tudo que eu acabei caindo lá. Foi até gentil, porque na verdade eu caí em o nono ou oitavo, estando tipo 3 de 9, Uhum. cometendo um erro absurdo por ICM, assim, uma coisa louca. Por isso que hoje eu sou uma pessoa tão apegada ao estudo de ICM, porque eu prometi para mim mesmo que eu nunca mais vou cometer um erro daquele. Mas o ICM naquela época não tinha. Porque assim, o que nós A conhecíamos de clareza ICM de naquela ICM, época. ela é recente, né? A gente não tinha muito essa É, noção. e o- Todo mundo, inclusive, tinha uma cabeça do seguinte: eu vou jogar é pra cravar, porque o Big Hit tá na cravada, então se eu cair na pois bolha, é, foda-se, né? Tinha um grandíssimo foda-se com letras garrafais ali pra questões de total. ICM. Total. E é por isso que eu me apeguei tanto. E porque, mano, eu jogo porque eu amo, mas eu jogo por dinheiro. Aham, Por isso que eu me apego muito ao ICM aham, hoje, entendeu? Então, naquela circunstância, não foi nenhum spot de, vou dar call no all-in ou não. Que aham, era mais ou menos o que a gente conseguia fazer, que era o que o 100 mais fazia. O uhum, 100 mais ele se restringe a soluções ali pré-flop de se eu posso dar all-in ou não, ou se eu posso dar call ou não. aham, Mas ele não cria estratégias do que eu fleto, do que eu dou tribet não all-in. Isso acabou vindo no Resource depois. E aham, depois em simulações do Preflop Academy, e depois posteriormente no Wizard. E o meu erro, na verdade, não foi nem dar call em um all-in ou ir all-in errado. uhum, Foi um erro de uma mão que era um flat que eu acabei tribetando. uhum, Entendeu? Então hoje, se você entrar no Wizard, você vai ver várias simulações de dois Big Stacks, que quando você tá do Big Blind, um Big Stack contra outro Big Stack, especialmente no torneio Vanilla, que era o caso, a gente fleta par de valete puro call, praticamente, porque você não quer jogar um tribet pot fora de posição, você não tem cuidado para setolar pré-flop, você não quer jogar esse tribet pot fora de posição, no SPR apertado. Então, jogar de menor variância, para um stack deep desse jeito, apenas defender o Big Blind par de valete. Até porque uhum, o seu adversário tem um RP muito grande, também não vai sair fletando seu tribet com qualquer coisa. Então, o uhum, tribet pot também fica piorado, né, diante desse contexto. Então, o que a gente sabia naquela época é até onde eu posso dar call e o all-in, até onde eu posso ir all-in. Mas a gente não tinha consciência dos mecanismos que o ICM tem para evitar que a merda aconteça. aham. Entendeu? E foi esse o meu erro. Entendeu? Eu acabei squeezando um par de valete contra os dois CLs. Enfim, bordo baixo. Aí, caralho, a história já pode imaginar. Já tá Então, resolvido. Era assim, Azaz ou Rei Rei? rei. Aham, Então, hoje eu tenho clareza absoluta que aquela mão era um call. Era uma defesa de blind apenas e acabou. uhum, Entendeu? Mas naquela época, né, nem tinha muito direito, acesso a essa informação, né? E eu acabei caindo em oitavo e eu senti muito esse resultado. Muito mesmo, porque já tinha toda essa questão emocional, né, de envolvimento. Não vou passar pano para mim e falar que cometi esse erro
porque eu tava emocionalmente. A cirurgia do Pedro seria no dia seguinte, entendeu? Então, eu tava emocional. Eu cometeria esse erro de qualquer jeito. Então, assim, eu tô eu aqui não passando pano pra mim de novo, mas dessa vez é verdade. Eu cometeria esse erro novamente. Se fosse naquela ocasião de 2019 de novo, né? Então, dali pra frente foi quando eu comecei a estudar bastante CM. Então, sim, teve várias ocasiões de, cara, cuidar do Pedrinho enquanto eu grindo, cuidar da minha filha enquanto eu grindo, enquanto a minha esposa fazia a faculdade dela, porque é algo que eu sempre quis. Falei, cara, eu quero que você, quanto mais cedo você puder, eu sempre falo isso pra ela, falei, quanto mais cedo você quiser olhar e falar, Lucas, eu quero que você vá, puta que pariu, e eu vou embora, pra mim melhor. Eu quero a sua independência, eu quero que você seja independente. Entendeu? Vamos aproveitar a minha circunstância para você ser independente. Sacou? E nessa trajetória foi indo. Então o poker ele teve muita importância nesse sentido, por isso, né? Muito lado financeiro, de muita exigência pessoal, mas por uma necessidade financeira. Lanzinha, primeira parte encerrada, que homem maravilhoso. Sensacional, sensacional. História, né? Ali tem bagagem, hein? Exatamente, cara. E uma história nunca contada, né? Quer dizer, primeira grande entrevista dele e tantos momentos duros e momentos incríveis. Fiquei realmente emocionado e a segunda parte, como de tradição, tá melhor ainda. E claro que nós vamos para as nossas redes sociais, mas não sem antes falarmos da primeira plataforma de staking de poker do Brasil, onde a gente une poker e investimento. Você anuncia suas cotas, pega a ação, conhece os jogadores, pode apostar, investir nos jogadores prós, né, Go Staking Pro, ou nos jogadores no field todo, tem lá com todos os destaques, todas as informações. Então vamos de Go Staking, eu lembro, para o BSOP já tem uma galera anunciada lá e vamos de Go Staking. Bora. Redes sociais, então? Pessoal, redes sociais não tem outra coisa, né, cara? Terminou a WSOP, eu passei 2 dias bebendo, porque eu merecia, porque ninguém narrou tanto poker em um ano quanto eu narrei em 2 meses, né? Então foi balada, Gabriel Pensador, festa, Allianz Parque e tal. E agora é o seguinte, agora é foco total no torneio de seleções e receber a nossa comunidade do poker, tanto aqui quanto lá no H2, vai ser demais. Eu tenho certeza que o carinho vai ser total e absoluto. Então bora. Bora de finalização. PokerCastPlus.com.br, a gente está no YouTube PokerCast Plus, assine o canal Spotify, Deezer, plataformas de podcasts e vamos de dica cultural, professor. A gente combinou que essa semana não tinha, não. Não tem, não? Não, a gente falou que a semana passada e essa não teria, e a gente, a partir de semana que vem, a gente começava a correr atrás do prejuízo. Mas eu fui no show de Gabriel Pensador, né? E foi Não, maravilhoso. inclusive, eu queria agradecer o convite dele, que também me mandou o convite ontem, mas com a neném à noite, sem a programação longa, eu não estou conseguindo ainda, mas já já eu consigo liberar. Lanzinha, casa cheia, absolutamente espetacular, sensacional. E, cara, que show incrível. E, bicho, o mais legal do show do Gabriel Pensador hoje, uma molecada, cara, uma meninada. Renovação do field, lata total e absoluta. Foi demais, foi demais. Eu vou perguntar pro Léo se o Léo assistiu algum filme, alguma série, alguma coisa que ele quer dar de dica cultural essa semana. Dica cultural do Léo essa semana? Assistam jogos de futebol, é o melhor produto. Vão ao estádio de futebol, dica cultural. Mas não tá muito bom pro nosso lado, não, Léo. Nós não estamos querendo mexer com isso, não. Entendeu? Nós somos atleticanos, não tá muito bom de falar de futebol ultimamente, não. Mas tem 9 estádios, vocês podem ir para torcer pros times. Nenhum em Minas Gerais, Lanzinha. Do Léo, nenhum em Minas Gerais. Aí tá certo. Bora, gente. Estamos no Spotify, Deezer, YouTube, Amazon Music, Podcast Players. Nos indique, nos dê 5 estrelas, especialmente no Spotify e no iTunes. Comente no YouTube. A edição é do maravilhoso Matheus Crodo. Valeu! Um grande abraço a todos. Até a próxima semana. Despede da turma aí, lá. Valeu, pessoal. Obrigado e obrigado por participar aqui. Sensacional. Que homem! Tamo junto. Um abraço.